Pessoal que está aí online, mais uma vez convidado aí, convite feito para o Luiz, para a gente fazer esse bate-papo, trocar essa ideia sobre comunicação e esse momento sobre a ausência de comunicação e a somatização das dores. Para algumas pessoas, elas acham que as dores começam do nada, as dores vêm do nada, vêm necessariamente de algum trauma, de alguma pancada, de algum mau jeito. E às vezes não é. E eu lembro até que o meu fisioterapeuta, não sei nem se ele está aí também, o Luiz, um dos meus fisioterapeutas, o Luiz, ele fez recentemente um estudo sobre as lesões do Neymar e como elas tinham relação com problemas pessoais que ele estava tendo na vida dele. Ou seja, a lesão não vem de uma hora para outra, assim, ela tem uma origem. E quando a gente estava fazendo esse bate-papo aqui, Luiz, a origem desse bate-papo eu retomei também lá numa postagem que eu fiz, lá da Hanna Vitória, do pessoal do Xamanicos, que é a ideia de quanto que a soma gera somatização. E aí, na conversa passada, você até trouxe essa ideia da diferença entre soma e somatização. Vamos lá, Luiz. O que é a somatização das dores? Beleza, Diogo. Então, no nosso encontro, né, nosso bate-papo passado, a gente chegou a tocar um pouco nisso, né? Quando a gente falou que muitas vezes um acontecimento, ele Sim. traz a sensação de que ele é resultado de algo imediato ali daquele momento, mas ele perde a perspectiva, né? A gente olhando só para o acontecimento, a gente perde a perspectiva de um processo que muitas vezes vem acontecendo de forma silenciosa, né? Então, e aí a somatização, a psicossomática, ela estuda e traz essa perspectiva dessa dimensão do processo, né? De como isso pode levar a uma somatização, né? Então, a somatização das dores, ela pode ser entendida como um ajustamento, né? A busca é a busca pela saúde, pela reorganização e pelo equilíbrio do organismo, né? Muitas vezes, provavelmente, né, quando se está falando de somatização das dores, são dores e sentimentos que a pessoa não está entrando em contato, que por algum motivo ela está preferindo não fazer contato com essas dores, né, fingir que não estão lá, buscando se distrair com outros elementos, enfim, e não olhando para aquilo, né? E aí essa atitude de não olhar, de não acolher, de não aceitar determinadas dores, sentimentos, pode levar a uma somatização. Então, é interessante a gente olhar que essa somatização ela faz parte da saúde, né? Ela dentro de um olhar mais amplo da saúde, inclusive entendendo a saúde como um processo, ela faz parte da busca pela saúde, né? Então ela é uma possibilidade que o organismo está trazendo para a pessoa olhar para aquilo, né? Olhar para aquilo que provavelmente ela não está querendo olhar. E talvez ela tenha até bons motivos para não querer olhar. Só que se ela não olha em nenhum momento da vida, aquela própria situação, aquele próprio sentimento vai ficar chamando, vai ficar puxando energia para aquilo, buscando, né? Porque isso faz parte do conceito de autorregulação organísmica, né? Que a gente trabalha bastante com essa ideia na Gestalt terapia, tanto nas psicoterapias corporais também, esse conceito de autorregulação é muito importante, né? Porque o organismo ele tende a buscar esse equilíbrio, né? Então, se tem algo que está em desarmonia, ele vai buscar formas de colocar em harmonia de novo. E muitas vezes essas formas passam por uma somatização. Olha só, eu estou pensando até em mudar o tema da live. Então, eu estou recebendo aqui que, na verdade, não é só uma ausência de comunicação, é uma ausência de, talvez, de expressão de sentimentos, ou uma ausência de conscientização da expressão de sentimentos, de quais sentimentos existem, que podem gerar essa soma e acarreta uma somatização. Legal, isso foi uma reflexão que eu fiz por aqui também, porque faz muito sentido isso para mim. Não é só comunicar, né?
mas é exatamente a expressão disso. E a expressão disso pode acontecer de várias formas. A comunicação com o outro, né, essa comunicação interpessoal, é uma das formas, e que em muitas situações da vida ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa e ela é muito importante. Mas, como talvez você mesmo trouxe agora, não é a única. Né? Não é a única. Sim. É o corpo gritando a somatização? É o corpo é gritando. O corpo pedindo socorro. É o corpo pedindo socorro, digamos assim. Presta atenção em mim. Eu diria que é o organismo, né? Porque o organismo, para mim, traz essa ideia, uma ideia maior de totalidade, né? Que muitas vezes esse grito não é só do corpo, às vezes esse grito é da alma, né? Às vezes esse grito é da psique, do lado emocional, das memórias que a pessoa traz e que tem algo ali que ela não está dando conta, né? De olhar, mas ela precisa olhar. Ela precisa, o organismo, e aí por isso que eu prefiro essa palavra, né? Porque aí traz essa sensação, esse entendimento de totalidade. Ele necessita que aquilo seja olhado, trabalhado, para poder seguir, para poder continuar dentro desse fluxo, dessa ideia de fluxo do desenvolvimento da vida. Né? Sim. Então... Galera, só sintonizando aqui, né? O Luiz é meu psicólogo, a gente está junto há 3 anos aí, é um cara que entende muito dessa área de somatização das dores. Inclusive tem um negócio que eu quero comentar, Luiz, que é o TRE. Não deixe de esquecer não de falar do TRE. Legal, para mim, sim. Fantástico, que mudou minha vida. E quem quiser fazer comentário, fazer pergunta, vai perguntando, vai comentando, e no final a gente compila tudo para poder responder, mas só para a gente não perder essa troca aqui. Luiz, aí me veio uma ideia aqui. Com a ausência de expressão de sentimentos, o corpo começa a gritar. O organismo começa a gritar, como você bem disse. Ele grita em lugares específicos por algum motivo? Então, se gritar nas costas tem alguma relação? Existem estudos que dizem sobre isso? Gritar no pescoço é por causa de algum sentimento, tipo de sentimento? Barriga, estômago ou não? Sim, né, existem estudos que fazem essa correlação de determinadas regiões do corpo com determinados sentimentos, emoções, e, ao mesmo tempo, eu diria que isso é sempre muito pessoal, né? Sempre muito pessoal, porque, por exemplo, tem pessoas que têm sensibilidade, né, vamos dizer assim, pontos fracos em determinadas regiões do corpo e outras não. Então, às vezes, uma angústia pode, numa pessoa, trazer uma falta de ar, trazer uma asma, né, pode estar relacionado, tá, a uma dificuldade de respirar. Às vezes uma angústia para uma outra pessoa acaba trazendo algo mais no estômago, na questão da digestiva, uma gastrite, enfim. Então isso, embora dá para fazer muitas relações, e inclusive tem um livro, né, que eu tenho lá no consultório, talvez você já tenha visto, né, que é A Doença como Símbolo, que ele faz exatamente essa relação, né, de cada órgão do corpo, região do corpo, com determinados aspectos simbólicos, emocionais, mas nesses aspectos mais não visíveis, né? Mais sutis. Acrescentando o que você falou, esse livro tem... Quem é o autor desse livro? Cara, é o mesmo autor desse aqui, é o Thor Telsen. Tem esse outro livro aqui que é um clássico, é um livro antigo, mas é um clássico da psicossomática, é o mesmo autor, esse primeiro aqui. Muito bom. Legal. Esse livro, inclusive. Legal. Indicar mais um livro aqui, então, sobre isso, que para mim é muito legal, que é O Corpo e Seus Símbolos. Jean-Yves Leloup, eu acho o nome. Também. Claro, sim. Que ele faz essa conexão de onde podem vir, inclusive na ideia de se relacionando com a família. Com a gravidez, em alguns momentos, ele faz essa conexão de como é que foi a gestação, como é que foi esses sintomas, esses sentimentos durante a gestação, para focar nisso, nessa relação com a família, com as pessoas próximas, e aí, obviamente, se relacionando com a comunicação. Muito bom. Muito bom mesmo, foi ótima lembrança. Inclusive, o Jean-Yves, ele é um dos idealizadores, né, dos mentores da Unipaz,
né, que eu falei na live passada, que é essa Universidade Internacional da Paz, que funciona aqui em Brasília, que é uma grande referência para mim, na minha caminhada, enfim. E o Jean-Yves é uma das pessoas que idealizou a Unipaz. E esse livro ele é realmente maravilhoso. Inclusive, Diogo... O pessoal está escrevendo o nome aqui do livro, A Doença como Símbolo, Rutger da Hayek. É uma coisa assim. Legal. Exatamente. É o segundo nome que estava aqui. Não, é isso mesmo. Sim. E aí, então, são muitas as conexões que podem ser feitas, né? Inclusive do aspecto transgeracional, como eu escutei você também mencionando isso, né? Isso. A memória, né? As nossas memórias, você falou do período de gestação, e a gente pode também falar do período do parto, né? Que são muito significativos também na nossa constituição, na nossa biografia, né? Também esses momentos podem ficar com memórias marcadas no nosso organismo e também no nosso corpo, né? A psicoterapia corporal estudou profundamente isso, né? Tem alguns bloqueios em alguns anéis do nosso corpo, o anel visual, por exemplo, que estão muito relacionados a esse primeiro momento da vida, a essa forma tanto da gestação quanto da chegada da criança, né, no mundo, que pode gerar traumas, né, choques, impactos ali naquele ser que está chegando, que inclusive influencia na estruturação corporal, né? Enfim, é um estudo belíssimo também. Luiz, não de maneira tão pessoalizada, como você falou, tem que trazer essa ideia, é necessário trazer essa ideia de pessoalização dos sintomas, né, das dores e tudo, mas você pode dar algum exemplo, assim, do que está conectado com o quê? Por exemplo, eu acho que o que eu mais ouço, assim, até no verbalismo, quando o pessoal vai tentar se comunicar e tem dificuldade, é ombro e pescoço, né, que dá aquela travada, e barriga. Estômago, intestino, não sei. Você tem a ideia aí de alguma conexão disso? Olha, não teria, assim, confesso que não teria nada específico para falar, né? Mas em relação a dizer, isso é isso, né? Mas como a gente até tinha mencionado isso, a gente pode fazer essa leitura, cada um fazer esse autoestudo de perceber aonde que tensiona, onde que tende essa tensão corporal na hora que ela... Então, assim, isso tem muitas vezes... Né, essa região geralmente tem a ver, às vezes, com a questão da idealização, da perfeição. Né? Então, você fica muito conectado com uma autoimagem idealizada, um perfeccionismo, e aí tende, né, o medo de não ser capaz, de não dar certo, tende a ficar muito presente nessa região. Né? Às vezes... Por exemplo, às vezes um nó, né? Muito comum, inclusive no consultório, né? As pessoas expressam essa sensação, né? Às vezes um nó na garganta que dá, né? Enfim, isso pode estar relacionado a vários aspectos, às vezes como com mandatos, né? Que a pessoa fala, fica quieto, menino, né? São, às vezes, situações que a pessoa engole o choro, fica quieto, cala a boca, são, às vezes, mandatos que, às vezes, trava no corpo. Né? E aí, quando a pessoa começa a entrar em contato com determinado sentimento, começa a expressar isso, o corpo responde. Porque, de alguma forma, para ela, aquilo tem um risco. Porque faz parte da história dela um mandato, né, de que não pode. Né? E lembrando que a gente falou até no nosso bate-papo passado, para a criança é tudo muito intenso. Né? Para a criança, a adaptação ao meio... muitas vezes tem como referência uma questão de sobrevivência. Então isso fica impregnado no corpo, né? Isso fica marcado no corpo, e aí a pessoa, na hora que ela vai falar, o corpo aciona um estado de alerta como se aquilo fosse realmente um risco para ela. Nossa, e aí trava. Né? Então nesses momentos a gente precisa ir com muita calma, né? E respeitar essa expressão do corpo, essa resistência, né? E lembrando que toda resistência tem uma sabedoria,
Então a gente precisa ter uma escuta aberta para essa sabedoria do corpo, da resistência, né, e ir conseguindo dançar com ela, né? Então, aos poucos, a pessoa vai entrando em contato com aquela sensação e trazendo a expressão, né? E aí a gente volta um pouquinho no que a gente estava falando. Às vezes não é uma fala, às vezes não é uma palavra, mas às vezes é um som. Às vezes é um som que vai ajudar a pessoa a liberar aquela energia que está estagnada, que está bloqueada, né? Às vezes é um som, às vezes é um grito, né? Às vezes é um grito, às vezes é um grito que ela nunca deu e que ela precisa dar para que aquela energia possa, né, aquele bloqueio possa flexibilizar e ela ter possibilidade de voltar a se comunicar, por exemplo. Então são muitas especificidades, né? Sim, a ausência de expressão de sentimento, ela vai se acumular em algum lugar, digamos assim. Ela vai reverberar em algum lugar se a pessoa não trabalhar essa expressão de sentimento de alguma forma. Que fantástico. E você me traz uma ideia, Luiz, de que eu já vivenciei lá no Verbalize, porque, por exemplo, nesse momento de comunicação e às vezes do pavor de falar em público, etc., algumas pessoas encaram isso como uma ameaça. É uma ameaça à aceitação, é uma ameaça à situação social e etc. E eu já vi aluno travar pescoço aqui, como se fosse uma ameaça, meio que parece. A postura dele era como se ele fosse brigar, sabe? Era uma postura de enfrentamento. E já vi aluno querendo meio com o corpo para trás, assim, ó, fugindo. Porque numa ameaça, ou você enfrenta ou você corre. Assim, não tem muito o que fazer. Ou você vai pra briga ou você foge. Então, o corpo expressando, né? Aí aquela ideia do Corpo Fala, que é um livro fantástico, incrível. O corpo vai se expressar de alguma forma. E quando não é expressado, talvez da melhor forma, vai se acumulando. E me traz a seguinte memória também. E aí, falando totalmente pessoalizado aqui. Eu vivenciei durante muito tempo, e aí eu acho que tem até o pessoal do futebol aqui que está na live, inúmeras lesões. Você sabe disso, inúmeras lesões. E eu passei por um processo de somatização grande durante um tempo, e meu corpo reverberava. Então era panturrilha que estourava, era coxa que estourava, era coluna que travou. Alguma informação acontecia, meu corpo pedia essa ajuda. E quando eu comecei, e aí acho que foi até a Isabela que comentou aqui, um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento do meu corpo, digamos assim, de maneira consciente aí, talvez venha a ideia, Luiz, de também não só fazer um acompanhamento do que vem nos seus pensamentos, mas fazer um acompanhamento do que teu corpo reage. E essa pergunta você me faz praticamente todo o bate-papo que a gente faz. O que você sente? Qual é a reação do seu corpo nessa hora? O que seu corpo fala nessa hora? Porque senão a gente fica só muito focado no que a mente está trabalhando, e aí eu acho que o corpo já... Aí vem uma dúvida. A gente está trabalhando a mente. Beleza, trabalho terapêutico ali, muito focado na cabeça. Olha, o pessoal falando que seria a seleção brasileira. Eu vi, essa eu vi também. Boa. Essa não teve como não interromper, eu precisava comentar. Se eu trabalhar muito a minha mente, trabalhei muito a minha mente, só que meu corpo, quando eu comecei a trabalhar a minha mente, meu corpo já estava reagindo. Ele já estava dando essa somatização, essa resposta. Resolvi minha mente, o meu corpo solta, ou às vezes ele já está com um acúmulo ali que eu preciso trabalhar o corpo também. Muito, muito legal. Então, essa questão, ela traz a oportunidade de a gente falar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais ampla, a ideia de concepção do ser humano, do que é o ser humano, né? Uma visão antropológica, legal. Vamos dizer assim, uma visão do que é o ser humano. Né? E dentro da perspectiva do cuidado integral, que a gente trabalha bastante lá na Unipaz, a gente entende o ser humano como um corpo e um campo somático, né? Que é esse corpo físico, mas também um corpo e um campo psíquico, né, que são as nossas memórias, as nossas emoções, a nossa alma, esse corpo de memórias, e também esse corpo e esse campo noético, que aí entra na questão da consciência, esse campo que tem a capacidade de perceber a própria vida, a própria existência, né, que é um campo de imagens, de arquétipos, enfim. Então, e tudo isso perpassado por uma essência, né, por um self, por uma essência que é perene. Então essa é a ideia de ser humano que a gente trabalha no cuidado integral. É o Jung, né?
Que fala dessa ideia do self. O self é o Jung, né? Mas essa concepção que a gente trabalha no cuidado integral, eu tenho como principal referência o Roberto Crema, que faz uma integração dos terapeutas antigos, né? Do deserto, da linha dos terapeutas, dos antigos terapeutas, com o conhecimento da psicologia moderna, né? Então, tudo isso só para dizer que, muitas vezes, essa somatização, ela vem desses corpos e desses campos mais sutis, né? Então, se você tem uma contusão, a contusão ela vem se repetindo, né? É importante fazer esse processo. O que está acontecendo no seu universo psíquico e até consciencial que está influenciando nessa repetição de acontecimentos, né? E aí você vai, né, fazendo o seu processo pessoal de autoconhecimento e vai identificando e vai aliviando essas questões. Só que muitas vezes a somatização já chegou no corpo, né? Então essa abordagem, ela não exclui o corpo, como se, então não é o importante. Não, pelo contrário, ela valoriza muito e é muito importante. Então você vai precisar, provavelmente, atuar também na dimensão de recuperação, tratamento e cura do corpo, né? Mas tendo a abertura na percepção, né, de que não é só corporal, né? Ou pode não ser e provavelmente não é só corporal, porque a gente não é só corpo, né? Você estava falando da mente e do corpo, né? Que inclusive é algo, né, nos nossos encontros, nas sessões que eu trago muito, né? Como é que você está sentindo, né? Qual é a sensação ao falar determinada coisa? Porque é muito importante dentro, né, do nosso jeito de estar no mundo, né, da sociedade ocidental, que teve essa separatividade entre mente e corpo. É muito importante, de forma prática, a gente retomar esse contato e essa consciência corporal, né? Então, quando eu estou falando alguma coisa, como é que eu estou sentindo o que eu estou falando? Né? Quais são as sensações corporais que estão se expressando no meu corpo enquanto eu falo algo? Isso é muito importante, a pessoa começar a identificar isso, né? Que eu acredito e confio que é uma referência muito mais fidedigna do que simplesmente os pensamentos, né? O que o corpo está dizendo? Porque o corpo muitas vezes é a expressão desses, a materialização. Olha, isso é bem interessante a gente pensar, né? A importância do corpo, dessa dimensão corporal, como a materialização desses aspectos mais sutis que muitas vezes não são visíveis, né? Da psique, da alma, das memórias, das emoções, mas também da consciência, que a gente não consegue ver. E aí a gente pode ter acesso a tudo isso pela expressão corporal. Então, ter uma boa consciência corporal, um bom contato com o seu corpo, com as suas emoções, com as suas sensações, é fundamental para você estar de uma forma mais inteira na vida, né? Seja para onde é que você for, né? Luiz, eu tô aliviando as perguntas aqui para não fazer aquelas perguntas mirabolantes que eu já fiz, hein? Mas vamos, eu vou perguntar ainda, calma aí. Beleza, vamos lá. Olha o que eu souber, eu vou compartilhando. O que eu não souber, a gente busca, né? A gente busca saber. Deixa eu te falar. Então, para mim, eu recebo do que você fala uma ideia de que a nossa mente mente. O nosso corpo, assim, ele não consegue mentir. Ele vai reverberar de alguma forma. Não vai ter jeito. Ele vai dar essa pancada. Essa é a ideia principal do livro que você citou, que também, né, acho que vale a pena só reforçar que também o Corpo Fala, né, que é um best-seller do Pierre, né, que foi o fundador da Unipaz de novo, né? Isso. Então, assim, esse livro é um best-seller e é a base desse conceito do Corpo Fala é essa que você trouxe agora, né? Que muitas vezes a mente mente, né, pra gente mesmo, quanto mais para o mundo. E o nosso corpo é mais difícil, né? Porque o corpo, ele como eu estava falando, ele materializa o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, o que está acontecendo no nosso mundo interno vai se materializando no corpo, né?
Então, olha só, a partir disso, olha só a importância que tem os sintomas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Né? Porque, como a gente tinha falado no bate-papo anterior, esses sintomas, eles trazem uma mensagem. Né? Uma mensagem. Então, acolher as doenças, os sintomas, como mensageiros, né? E poder, então, ter coragem, né, de receber esse envelope, abrir ele, ler e compreender o que ele está trazendo, né? Então, muito, muito valioso isso. Muito valioso. Maravilhoso. Luiz, vamos lá. Acho que o pessoal deve estar se perguntando, beleza, como é que eu não somatizo? A gente já trabalhou aqui, com ciência, etc., mas tem algum exercício prático? Eu sei a resposta, mas tem algum exercício prático, alguma dinâmica prática para o pessoal fazer, se apropriar, aprender, trabalhar com alguma pessoa capacitada? Então, acho que tem vários, né? Acho que tem alguns assim que daria para falar. Um deles a gente pode buscar na própria comunicação não violenta, né? Que traz a relação do sentimento com a necessidade, né? Falando assim de uma forma bem simples e bem objetiva, a forma como eu entendi a proposta da comunicação não violenta é essa possibilidade de a gente fazer essa relação entre o sentimento e a necessidade. Então, ela traz de novo a autorresponsabilidade. Então, quando você está lidando com algum sentimento, né, que está te visitando, um bom exercício é você buscar qual é a sua necessidade que está associada àquele sentimento. O que você está precisando? Né? O que te falta? Então, essa é uma forma bastante prática, né, de você abrir uma escuta para o que você está sentindo. Por mais difícil que seja, né, porque muitas vezes não é fácil, né, mas é importante. Porque senão é o que a gente está conversando aqui, é o nosso tema de hoje. Né? Se você não se abre para entrar em contato e escutar, você, de alguma forma, isso vai ser cobrado lá na frente. O seu organismo, né, por meio das somatizações, enfim, vai cobrar isso. Então essa é uma forma. Né? E a partir desse exercício com você mesmo, se for o caso, você pode fazer esse exercício com o outro. Né? Então, identificando o seu sentimento, você pode trazer para o outro uma necessidade que você está tendo, às vezes, na relação. Olha como isso é valioso. Né? E aí você abre a perspectiva de uma comunicação mais clara, né? Ao invés de ficar só ali reclamando, acusando, né? Você traz a responsabilidade, você identifica o que você está precisando e você traz isso de uma forma mais clara para o outro. Lembrando, isso não quer dizer que o outro tem a obrigação de atender a sua necessidade. Não é disso que se trata. Né? Mas se trata de ter uma comunicação mais clara. Então esse é um exercício. Né? Agora existem muitos outros. Né? Por exemplo, um que eu adoro particularmente é a dança. Né? Dançar. Olha! Né? Você já experimentou dançar? Quando você às vezes está passando um momento difícil, né, alguma situação difícil que está acontecendo e aquilo está mexendo com você, seja por uma raiva, seja por uma tristeza, e aí você colocar uma música e procurar expressar aquilo que você está vivendo por meio da dança, com o seu corpo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, eu nunca essa é uma outra... essa dica não, sua. É porque eu não sei dançar, será? Não sei, vai saber, né? Nunca veio isso. Talvez alguma coisa. Você gostou agora? Agora tá dada a dica. É porque eu não tenho ritmo, deve ser por isso. Deve ser porque eu não tenho ritmo. Não, mas maravilha. Olha, para esse tipo de dança que eu tô falando, não precisa ter ritmo nem nada. É só entrar em contato, sabe? E dançar. Então isso é uma outra possibilidade. Bom, eu já tinha falado de trazer sons, né? Então, às vezes, você entra em contato com alguma sensação, algum sentimento, e deixar aquilo vindo por meio de sons, sem precisar trazer uma fala específica, mas deixar um som vir. Às vezes, né, eu tive
a oportunidade de acompanhar o nascimento do meu filho, né, o parto. Eu tive ali o tempo inteiro. E eu me lembro, né, uma das coisas que a acompanhante da mãe do meu filho, né, trazia para ela na época, era expressa a dor, né? Então vinha aquelas contrações e eu percebia que aquilo era muito intenso, e aí poder trazer um som junto com as sensações, junto com a dor que ela estava ali vivenciando, com aquelas sensações tão intensas, e ela poder trazer um som. Isso facilita um fluxo energético. Percebe que você tem é como alguém, né, vem te dar um beliscão e você fala, ai! Né, assim, só trazendo uma imagem, né? Você dá expressão, né? Você está dando expressão àquilo que está acontecendo com você. Então a importância também de se permitir trazer esses sons, né? Enfim. A Andrea fez um comentário aqui, Luiz, que me trouxe uma ideia, que é a ideia de que às vezes a gente não tem palavras para descrever o que a gente está sentindo ainda. Às vezes a gente precisa dançar, às vezes a gente precisa fazer uma atividade física, às vezes a gente precisa gritar para poder tentar tirar isso de dentro, digamos assim. Essa é a minha sensação. Para depois eu conseguir, ou às vezes tentar conseguir sintonizar o que é que eu quero me expressar. Quais são as palavras que isso expressa? Qual é a minha necessidade com essa dor? É bem verdade, porque para você colocar em palavra, você já precisa passar por uma elaboração mais mental, né? Para você conseguir expressar, articular em palavras, assim, em frases, né? E muitas vezes o sentimento, ou a sensação, ou a dor, ela tá tão visceral, ela tá tão corporal e visceral, que aí você ainda não tem palavras para explicar aquilo ou para descrever aquilo. Aí você só vai viver aquilo a partir da expressão corporal. Então também tem muitos movimentos corporais que você pode fazer, né, nessa mesma ideia de dar um fluxo para aquilo que está acontecendo, né, que depois que você muitas vezes vivencia essa expressão por meio do som ou do movimento corporal, você começa a conseguir uma elaboração. E aí você pode depois colocar isso em palavras, se for o caso, né? Seja em palavras faladas ou também palavras escritas, né? Que também é uma outra forma, né? Que muitas vezes escrita, né? eu falo às vezes, né? Durante as sessões de terapia, muitas vezes você escrever também, né? Então às vezes você poder, por exemplo, escrever uma carta para uma pessoa. E muitas vezes uma carta que você nem vai entregar para a pessoa. Você não precisa entregar a carta, mas você está fazendo daquilo um exercício de catarse, vamos dizer, né? Que é essa liberação emocional que pode vir de forma corporal, intensa, por meio de sons e expressões, movimentos, mas também pode vir por meio de uma carta sem censura, né? Esse é um detalhe importante. Você escrever legal. Sem censura. Você coloca tudo que você quiser ali. E falando com a pessoa, escrevendo para a pessoa, né? Como se fosse... E aí, claro, você não precisa entregar, porque talvez muita do que você está escrevendo ali vai ser muito impactante para o outro. Mas o fato de você estar expressando e colocando ali nesse exercício, isso vai te liberando. Isso vai abrindo espaço, isso vai movimentando dentro de você esses sentimentos, essas emoções, enfim. Né? Então, só para não perder o fio da meada aqui, falaram desenhar. Desenhar também, obviamente. Ah, com certeza, né? A arte, né? Trabalhos manuais, né? Tem estudos dentro da psicologia, da expressão artística, que os trabalhos com argila, por exemplo, eles conectam a gente com uma dimensão muito primária nossa, né? É uma forma de expressão, o desenho, o uso das mãos, fazer formas, né, a partir de argila. É maravilhoso, né? É claro que essas expressões vai ser diferente para cada um, né? Tem pessoas que vão ter mais facilidade para uma forma, outras para outras, mas todas são expressões valiosíssimas, né?
E a Gabi comentou aqui muito dessa ideia de somatização e da ideia do corpo, eu aprendi muito com ela, que os atores, atrizes passam por isso, né? Eles entram naquela energia do personagem e, de certa forma, precisam sair. E eu já vi, fazendo inúmeras vezes, a ideia de sair do personagem. Então, grita, mexe o corpo, nessa ideia de não gerar a somatização do personagem no teu corpo, né? Não gerar essa ideia da informação do sentimento do personagem no corpo. E Nossa, quantas vezes nós somos personagens nessa nossa vida, hein? E a gente traz a ideia lá do eu, que a gente trouxe na semana, 2 semanas, dessa ideia de que às vezes o personagem lá do teu trabalho, o teu eu do trabalho, está gerando uma somatização no corpo, que é o organismo como um todo, e você está tendo dificuldade de ser filho, de ser pai, de ser... É isso mesmo. E você me fez lembrar de uma oficina que eu participei, lá na formação de jovens, né? Eu coordeno um programa lá na Unipaz, que é uma formação holística de base para jovens. E uma vez a gente teve uma oficina com um ator que também é palhaço, e ele trouxe um exercício que foi assim impactante. Eu acho que foi um dos exercícios que eu fiz mais impactantes. Como era? Né? Vou compartilhar aqui rapidamente. Ele fazia um retângulo e dividia esse retângulo no meio. Você iniciava numa ponta e até o meio você ia expressando um sentimento. E você ia aumentando essa expressão gradativamente. E aí chegava lá no meio, a expressão desse sentimento estava no ápice. Então, por exemplo, tristeza. Você começava a expressar tristeza. Tristeza, tristeza. Aí chegava lá no meio, você estava muito triste. Na hora que você passava essa linha do meio, você mudava a expressão na mesma intensidade e aí ia diminuindo. Então você passava de uma tristeza muito intensa, muito profunda, de repente para uma raiva, que aí tinha que ser também muito intensa e muito profunda, e você ia diminuindo até sair do outro lado. Nossa, isso foi muito forte. Então você trazer essa expressão, aprender, né? Isso é um exercício muito valioso, esse tipo de atividade, porque ele traz a possibilidade de você experimentar no seu corpo, no seu ser, a expressão desses sentimentos, né? E aí isso vai facilitando. De você conhecer esses sentimentos, porque às vezes a gente não conhece. Exato, às vezes a gente não conhece. Não conhece, na expressão total que cada sentimento tem, é muito difícil a gente conhecer, porque a gente, enfim, passa por toda uma educação de que a gente tem que conter muito os nossos sentimentos. Né? As crianças, elas fazem isso de forma muito natural. Né? Elas expressam muito aquilo que ela está sentindo. Mas aí sempre vem um adulto e fala que não pode. Né? É claro que tem algo aí nisso que é importante, que é a criança ir aprendendo a lidar com os sentimentos, com as emoções, mas a forma normalmente como é feita é muito repressora. Né? Então, existem aí algumas perspectivas de educação e desenvolvimento que trazem a importância de você validar o sentimento da criança, né? E depois oferecer uma alternativa para ela. Né? Então você ajuda ela a ir construindo alternativas de expressão daquele sentimento, né? Mas a partir de uma validação, e não de um choque de repressão e de inadequação porque ela estava com raiva e bateu no amiguinho, ou porque, enfim, ela estava esperneando porque ela queria muito alguma coisa. Né? Então, é importante Luiz, atuar... E o TRE, cara? E o TRE? Onde é que o TRE... É porque eu sou, você sabe, eu sou fã de carteirinha. Onde é que o TRE entra na somatização ou ele não entra? O que é o TRE primeiro, né? Ele entra muito, né? Bom, o TRE eu também sou apaixonado, você sabe, né? O TRE é essa abordagem, né? Que a gente traduziu esse termo, para manter a mesma sigla, a gente traduziu em técnica de redução do estresse, né? E está muito ligado a essa ideia do que a gente está conversando aqui, dessa possibilidade de resgatar um fluxo energético, corporal, né? E emocional também, né? Para o organismo. Né? Então, a partir de uma técnica específica, né? Então a gente faz algumas posturas preparatórias e depois a gente, numa postura final deitada, a gente facilita a conexão com um mecanismo natural
do organismo de liberação, né? De liberação do estresse relacionado, porque normalmente está muito relacionado a esse impacto de reação à sensação de perigo, né, que a gente tem na vida. Né? Como você falou, né, as pessoas às vezes têm essas reações quando vão falar em público. Né? Então aquilo tem um significado para ela que traz como um risco. Né? Então ela trava, ela trava, ela interrompe, ela bloqueia, né, esse fluxo. E o TRE é um mecanismo bem natural e bem, até mesmo ele pode ser bastante, ele é normalmente bastante sutil, mas ao mesmo tempo muito profundo, de restabelecer esse equilíbrio, né, de buscar esse exercício de autorregulação, né, que eu tinha falado lá no início, né, da autorregulação. Então o TRE é isso, ele é esse método, né, essa abordagem, essa técnica que facilita a gente entrar em contato com esses tremores, né, são tremores neurogênicos, que é um mecanismo natural do corpo de liberar, né, liberar tensões, às vezes tensões profundas, né, que ficaram registradas no corpo, né, e Travou, pessoal? Voltou? Oi? Tá voltando. Voltou? Voltou? Beleza. Voltou. Então, eu estava dizendo que como a gente não é separado mente, corpo e emoções, então essa liberação também acontece, pode acontecer, também no nível emocional, enfim. Então, é realmente um trabalho fantástico, né? Bastante simples, suave, né? Ele pode ser, e é preferível que ele seja mais suave, né? Porque às vezes a gente está lidando com questões bem intensas, né? Sim. E profundo, de liberação, né? De resgate dessa autorregulação. Pessoal, lembrando que o TRE, inicialmente, principalmente, uma média aí de 6, 7, 8 sessões, dependendo da pessoa, é necessário que seja acompanhado por alguém que domine a técnica, por um terapeuta que domine a técnica. Mas, assim, Diogo, depois que eu me apropriei disso, depois de fazer durante, sei lá, mais de ano, né, Luiz? Eu fiz mais de ano, depois fiz com a Alessandra também, não sei se ela tá aqui. Depois me apropriei, você pode usar a qualquer momento, assim, sabe? Você deita, vai para algum espaço, deita e faz. É uma maneira de liberação e eu já tive muitas perspectivas da minha ausência de comunicação nesse momento. Qual era a minha necessidade, do porquê que eu estava sentindo aquilo. Porque traz uma capacidade, pelo menos para mim, de interesse do momento muito grande. Traz uma capacidade de interesse gigantesca. Eu vi um comentário aqui de uma amiga aqui, que é a Raquel, ela falou, tremer faz bem. Esse é um dos slogans que a gente usa, né? Que a Raquel, ela conduz o trabalho do TRE nos parques, né? Que é também um trabalho muito legal de promover encontro de pessoas nos parques para fazer o trabalho do TRE. E é isso, tremer faz bem, né? Que Raquel, comenta aqui de novo para o pessoal poder te seguir e ver aí quando que acontece os tremores nos parques aí. Por favor. Legal. Nessa ideia de tremor, para mim, a gente já levou o TRE até para o verbalismo. Na ideia do tremor em público, as pessoas estão tentando segurar e conter esse tremor e o tremor vai... Parece que ele infla mais, parece que ele vai ficando e aí, de alguma forma, ele vai reverberar em alguma parte do seu corpo. Vamos responder as perguntas? Bora. Então bora lá. Achei que a gente já tinha ido respondendo, não? Nada, tem um monte de perguntas aqui. Então a somatização é o resultado da soma de não aceitações? Pergunta da Carol. Tá. Então, a somatização ela pode ser resultado de uma soma, né? Ela pode ser resultado de uma soma de situações, de sentimentos que vão ficando guardados, que não vão sendo olhados, que vão sendo excluídos, e aí aquilo pode somatizar. Mas como eu falei até no nosso bate-papo passado, não necessariamente a somatização é uma soma. Às vezes pode ter sido um evento que foi muito intenso e a pessoa não teve condições emocionais de olhar para aquilo, de elaborar, de buscar um
um apoio, né, um acompanhamento para elaborar aquilo, e aquilo pode começar a trazer somatizações, né? Então, só linkando com o TRE, essa abordagem, ela é maravilhosa, por exemplo, para a síndrome do transtorno pós-traumático. Então, você vive uma situação muito intensa, se você não criar situações para liberar aquilo, você pode ficar e começar a desenvolver somatizações. Então, nesse caso, não seria uma soma, seria um evento muito intenso, um trauma, que deu aquela... uma batida de carro, né? A morte, né? O falecimento de alguém, a passagem de alguém. Nessas situações, o TRE é maravilhoso. Só dando essa dica, tá? Dessa possibilidade. Às vezes, alguma pessoa que passou recentemente por uma situação traumática como essas, muito intensas, né? Que a pessoa vivencia aquilo como um trauma. E aí, o TRE é muito valioso nessas situações, tá? E para evitar, inclusive, essas somatizações que podem acontecer. Pessoal, eu falei aqui da Raquel parece que ela não comentou aqui, mas o Luiz, fera na ideia do TRE, quem quiser entrar em contato com ele, e tem também outras pessoas, mas o Luiz é fera nisso. Então, quem quiser entrar em contato para entender e para poder fazer, né, ter a possibilidade de entrar em contato com o TRE, tá aí o Instagram dele. Andréia perguntou, a forma como nos comunicamos com nós mesmos também é comunicação. Talvez a mais importante. André, a gente falou disso, né, na comunicação intrapessoal. E para poder se comunicar com outros, se você não entender a sua necessidade, quais são os seus pensamentos, muito difícil. Muito difícil. É isso mesmo. Ela falou do sintoma da taquicardia também. Da taquicardia, né? Nessa ideia de onde vem essa taquicardia, do porquê que tá essa ideia. Taquicardia é muito na ideia de bombear muito sangue para o corpo para ter essa capacidade de reagir a essa ameaça. Isso, é uma resposta fisiológica a essa situação de estresse, a essa situação de perigo. Ela é base, ela é muito importante, você ter capacidade de ter essa reação fisiológica, porque ela pode te ajudar a preservar a sua vida, né? Só que o que acontece é como você tinha falado, muitas vezes a gente encara uma situação da vida como um risco à vida. E aí a gente desenvolve essa reação. Então, aprender a lidar com isso é fundamental, né? Então, por meio da respiração, que a gente falou bastante, né, no nosso encontro passado, você poder se conectar de novo com a sua respiração, você voltar para o seu corpo, né, você fazer essa autorregulação. E aí você procurar também identificar, num processo de autoconhecimento, por que determinada situação representa para você um risco de vida a ponto de você reagir, né, de forma a preservar a sua vida. Ou seja, acelerar o seu batimento, dilatar as pupilas, você fica armado, preparado para sobreviver. Você entra num estado de sobrevivência. Né? Então, por que aquela situação está gerando isso em você? Em algum momento você vai precisar também buscar compreender isso, né? Para quem tem dificuldade e trata a comunicação, seja em público, seja com uma pessoa, essa ideia de ameaça, como medo, super indico o Verbaliza. Perdeu o peixe, né, Luiz? Não tem jeito. Claro, não. E o trabalho que vocês fazem é valioso, muito valioso. O ideal a Isabela perguntou, o ideal é em terapia descobrir como seu corpo somatiza. Ela perguntou se é ideal ser em terapia. Olha, eu acho que esse é um processo da vida, né? O que eu quero dizer, assim, eu acho que isso é algo que você vai aprendendo ao longo da sua vida, né? A identificar isso. A terapia, né? Aquele momento ali da psicoterapia é muito valioso para isso. Vai te ajudar muito, né? A você compreender como que o seu corpo está respondendo a determinadas situações da vida, a determinados sentimentos, e aí você buscar um ajustamento criativo, né? Porque muitas vezes a somatização também é resultado de um ajustamento que foi criativo num determinado momento, mas virou adaptativo. Então aquelas respostas automáticas que você vai dando a partir de uma vivência anterior, né? Então o processo psicoterapêutico vai te ajudar muito
a você identificar isso e buscar formas mais atualizadas, né? Ou seja, a partir do instante de você retomar a sua presença, o seu contato com aqui e agora, com o seu corpo, para poder buscar novas formas de responder a determinadas situações. Carol perguntou, existem estratégias para que consigamos entender e identificar nossas emoções? Estratégias? Sim. Olha, o que me vem que eu acho que talvez seja a principal, né? O exercício que a gente falou bastante aqui hoje, né? Esse exercício de contato com o próprio corpo. Né? Então você poder identificar o que você está sentindo, né? Em que parte do corpo. Né? Isso é muito valioso também. Porque às vezes, como eu falei, às vezes um mesmo sentimento numa pessoa vai gerar uma dor no peito, a outra pessoa vai dar uma dor na barriga. Né? Então você ir identificando, né, abrir espaço, né, para você poder perceber como aquele sentimento, aquela sensação está reverberando no seu corpo, por exemplo. Não sei se foi por aí a pergunta dela. Escuta, acho que a escuta da própria comunicação intrapessoal, a sua escuta do seu corpo, a escuta para mim é a maior habilidade assim, desse momento, de conseguir identificar o que está acontecendo. Ótimo, é exatamente isso. Que a gente falou bastante, né, no bate-papo passado também, da escuta, por aí mesmo, é isso mesmo, né? É abrir essa escuta para o próprio corpo, para você mesmo, né? Abrir esse espaço, né? A Gabi perguntou, como... não, a Carol ainda, a gente tem mais 6 minutos. Os sonhos também podem ser uma forma de manifestação das emoções que não conseguimos expressar verbalmente? O quê? Os sonhos? Os sonhos. Eu sei que não é a sua especialidade aí, mas... Não, mas eu gosto muito dos sonhos. Gosto muito dos sonhos e sempre é um trabalho riquíssimo quando a gente consegue trabalhar com sonhos, né? Então, respondendo objetivamente a pergunta dela, pode ser, tá? Pode ser, porque o sonho, ele é também uma forma, tá? Uma forma que o organismo, né, nessa dimensão, nessa compreensão mais de totalidade tem para elaborar muitas coisas que são vividas. Tá? Maravilhoso. Também, não é só isso. O sonho é de uma vastidão, esse universo, né, onírico, essa dimensão dos sonhos é de uma vastidão muito, muito ampla mesmo, né, de possibilidades e significados. Né, ele pertence a um universo simbólico, mas sem dúvida, uma das funções, né, do sonho, né, o que o sonho traz é a possibilidade do ser, né, daquela pessoa, daquele organismo, elaborar algumas questões. Então, a escuta, né, você lembrou da escuta, a escuta para os sonhos, você poder lembrar dos seus sonhos, registrar, se você tiver um espaço terapêutico, poder levar os seus sonhos, olhar para os seus sonhos, é muito valioso no processo de autoconhecimento. Sugestão, Luiz, eu já vi colegas fazendo e eu já fiz, anota o sonho quando acorda. Porque às vezes esquece, às vezes você perde muito rápido o sonho, então anota. Acordou, anota o sonho e já deixa ele registrado em algum lugar. Exatamente. E aí, hoje em dia ainda tem um recurso que às vezes eu falo para as pessoas também no consultório, de gravar, né? Porque às vezes a vida está muito corrida, a pessoa fala, não tenho tempo de anotar, pelo menos grava. E depois você transcreve em algum outro momento, para não perder. Maravilhoso. Né? Gabi perguntou... não, a resposta da Gabi já foi respondida. Que ela perguntou dos sonhos também. Maravilha. A Denise perguntou, o uso de antidepressivos prejudica a prática? Eu acho que a prática é do TRE. Se prejudica? Não. Não prejudica de forma nenhuma. Não prejudica. O medicamento, ele entra dentro do processo psicoterapêutico como um grande aliado. Né? Ele pode entrar como um grande aliado. Né? Em muitos momentos, para algumas pessoas, em determinados momentos, a medicação ela ajuda bastante. Né?
Então, não prejudica, não. Né? Pode ser, inclusive, um trabalho conjunto que vai facilitar, talvez, né? O TRE pode facilitar que ela possa, dentro de um processo, de um tempo, de um acompanhamento, ir diminuindo o uso da medicação e, aos poucos, ir tirando a medicação. Isso sempre com um acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Mas o processo terapêutico em si traz essa possibilidade, né? E o TRE é uma ferramenta a mais e bastante efetiva nisso também. Luiz, acho que acabamos as perguntas. Quer finalizar aí? Temos tempo ainda? Temos um minuto e pouco. Bom, acho que é isso mesmo, né? Não sei... Eu me lembrei agora, né, aqui daquilo que uma fala do Sartre, né, que diz que o importante não é o que fazem com o ser humano, com a pessoa, com o homem, né, mas o que o homem, o ser humano, a pessoa vai fazer com aquilo que fizeram dele, né. Então, traz de novo essa ideia da autorresponsabilidade, né, para que o que acontece nas nossas vidas, como a gente vai lidar com aquilo, né, o como, entrar em contato com esse como, buscar, né, olhar de frente, acolher os seus sentimentos, né, e poder, a partir disso, criar, né, uma forma de lidar. Né? É só entrando em contato que traz essa possibilidade. Você evitar esse contato vai dificultar mais, não vai resolver, né? Talvez momentaneamente ali traga um alívio, mas em algum momento você vai ser convocado a olhar para aquilo novamente. Né? Então... Quem sou eu para finalizar a live depois dessa citação do Luiz? Mas vamos lá. Luiz, acho que agora as pessoas estão começando a entender o porquê que eu falo tanto de você, seja no Verbalize, seja no escritório, seja na advocacia, seja no compartilhamento da vida. As pessoas estão aí já pedindo mais outro. Temos 30 segundos restantes. Agradecer todo mundo que comentou, as pessoas que foram mais participativas, fizeram perguntas, Carol, Gabi, Andréia, Marina... O pessoal do TRE faz bem aí. Minha mãe comentou agora, excelente. Valeu demais. Luiz, fundo do coração, muitíssimo obrigado. Acho que aquele calorzinho do coração vai dar mais ainda agora, nesses últimos segundos. É verdade. Grandíssimo Obrigado, abraço. Diogo. Valeu, querido. Muito bom estar compartilhando esse momento aqui.